Quero compartilhar com você uma palavra hoje sobre livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Eu queria que vocês assistissem agora. Amplia aí para poder ficar só na tela. Eu queria que você assistisse agora algumas imagens que eu vou colocar aqui para você. Quero mostrar para vocês algumas visões. Essa primeira visão é a visão de baixo. Isso aqui é uma visão de baixo. Quem está embaixo, quando ele olha, ele consegue ver tudo grande, tudo é enorme, tudo, ele se sente diminuído, ele se sente pequeno, ele se sente inferior, porque essa é uma visão de baixo. Próximo. Essa é uma visão de cima. A visão de cima, tudo parece pequeno demais. Quando você olha de cima, tudo parece insignificante, né? Às vezes as pessoas ficam menor do que formigas e você diz assim, que nem me importa. Se você vê um carro passando, para você não importa se esse carro está numa velocidade muito alta, se está acima da velocidade permitida na estrada, se está abaixo. Para você não importa nada do que está acontecendo aqui. E olha que tem muita coisa acontecendo. Aqui nesse momento aqui, ó, está acontecendo assalto. Nesse momento está acontecendo casamento. Nesse momento aqui está acontecendo 15 anos. Nesse momento está acontecendo batismo. Nesse momento está acontecendo culto. Nesse momento está acontecendo um homicídio. Nesse momento está acontecendo estupro. Nesse momento pode estar acontecendo um afogamento. Nesse momento pode estar acontecendo negócios. Tudo isso tem importância quando você está naquele nível. Mas quando você está acima, você está olhando lá de cima, nada disso tem importância. Nada disso tem valor. Próximo. Aqui nós temos uma visão telescópica. A visão telescópica, ela traz para nós algo que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Se você olhar para o céu à noite, você não vai conseguir enxergar isso. Isso aqui é a visão da nossa galáxia. A visão de uma galáxia. A visão de uma galáxia. Ela é enorme. Aqui existem muitos planetas. Eu diria até que dentro de uma galáxia existem vários sistemas solares. Não só planetas, mas vários sistemas solares. Nós temos o nosso sistema solar que faz parte de uma galáxia. Mas o nosso sistema solar é um sistema solar. Um sol. Quantos sóis existem, pastor? Até hoje a ciência não sabe. Mas os nossos olhos não veem, mas elas existem. Elas estão lá. Então essa é uma visão telescópica que permite a você enxergar aquilo que a olho nu nós não vemos. Próximo. Você sabe o que é isso? Uma visão microscópica. De quê? De uma gota de água do mar. Isso é o que tem de vida em uma gota da água do mar. Você já bebeu, você já engoliu esses seres alienígenas? Porque são seres alienígenas. Se a gente olhar direitinho e ver cada um deles, são seres alienígenas. Em uma gota, para quem gosta de praia, de mar, né? Gosta de tomar caixote, né? Bebeu muito tudo isso. Então essa é a visão de uma gota. Incrível que isso aqui parece até mas não, isso aqui é uma vida também. Isso aqui também, tá? São seres microscópicos.
Você consegue ver apenas pelo microscópio, mas eles estão lá, eles existem, eles possuem vida, são seres vivos. Aí a gente para analisar e fala assim, meu Deus do céu, e Deus cuida de cada um. E Deus cuida de cada um. Deus cuida de cada um. Essa é uma visão microscópica. Eu mostrei a visão de baixo, eu mostrei a visão do alto, eu mostrei a visão telescópica e agora a visão microscópica. Vamos para outra visão? Essa é a visão de raio-x. Tem gente que fica feliz ali, já se manifesta, já fica tudo. A visão de raio-x. Você vê por dentro da pele, por dentro da carne, você consegue enxergar o osso, você consegue enxergar onde há um pino de metal, né? Tem gente que botou aí, né? Tem gente que botou metal aí, né? Na visão de raio-x consegue se enxergar o osso e consegue se enxergar também a placa, o metal, o parafuso, o pino, enfim, seja lá o que tiver, é possível visualizar. Se alguém engoliu, né? Isso acontece muito, uma criança engoliu uma agulha, engoliu uma tesoura, engoliu um alfinete, engoliu um parafuso, engoliu uma porca. Através da visão de raio-x você consegue enxergar através de uma pessoa. Pessoas que entram nos aeroportos, mulas, né? Que entram nos aeroportos transportando cocaína, elas engolem cocaína ou enfiam por outros orifícios, né? Para tentar passar pela fiscalização da polícia. E quando passam na visão de raio-x, não são todos os aeroportos que tem, a maioria dos aeroportos só tem para bagagem, mas alguns aeroportos tem quando a pessoa está andando, tem uma placa de raio-x e ali eles estão vendo, e eles percebem se a pessoa está com chave no bolso, se tem moeda no estômago, se tem algum distintivo, se ele é policial, está com aquele distintivo por dentro da blusa, dá para ver. Se ele engoliu né, trouxinhas de cocaína, se está transportando ali, tem gente que engole até 40 saquinhos de cocaína, se estourar um deles dentro do estômago é morte certa. Mas as pessoas fazem isso, né? E a visão de raio-x permite a você enxergar aquilo que você não consegue enxergar a olho nu, mas está ali, mas existe. A visão de raio-x consegue enxergar uma fratura, uma visão de raio-x pode se ver, de repente, até em alguns casos, alguns tumores. É possível perceber através do raio-x, né? A visão de raio-x. Olhou, você olha, está perfeito, mas com a visão de raio-x é possível perceber que alguma coisa não está bem, ou que há algum corpo estranho dentro do seu organismo. Próxima visão, essa é a visão de calor, visão térmica, né? Essa é a visão térmica, né? Está numa floresta, à noite, você não consegue captar, não consegue enxergar, porém, a visão térmica, ela demonstra aonde está a maior emissão de calor, aonde a pessoa está irradiando, transmitindo, emitindo mais calor. Isso não é perceptível, você não consegue enxergar isso a olho nu, mas é um tipo de visão. Você consegue enxergar isso se você estiver usando óculos especiais, se você estiver usando lentes especiais, você consegue perceber. Aqui há muitos focos de calor. Se nós colocássemos uma lente aqui, né, as luzes estão apagadas, mas se nós colocássemos, ficariam cintilantes. Não só vocês, mas tudo que emite calor ficaria cintilante. Por exemplo, o seu celular, eu perceberia quem está com o celular na bolsa, quem está com o celular no bolso, quem está com o celular desligado, quem está com o celular ligado, porque a emissão de calor é diferenciada. Os ventiladores seriam detectados, cada ventilador, os aparelhos elétricos de som, o computador, tudo seria perceptível, tudo seria. Se alguém estiver com uma caneta gravador, uma caneta espiã, com a visão de calor, você percebe, é possível você detectar isso. Então,
claro que nós sofreríamos algumas dificuldades se nós colocássemos aqui. Por quê? Porque viria dali da porta uma claridade muito grande, por causa do calor do sol. Mas, enfim, essa é a visão de calor. Você percebe aonde há uma emissão de calor mais intensa. Próxima visão. Essa é uma visão noturna, que é parecida, mas é diferente da visão de calor. A visão noturna você consegue enxergar com clareza, não com nitidez, mas com clareza. Você consegue enxergar qualquer objeto. Ele emita calor ou não, mas com a visão de calor você consegue enxergar os objetos, né? Uma técnica utilizada principalmente por militares quando vão fazer uma incursão noturna, né? Eles utilizam para quê? Para facilitar a visualização. Você tem vantagem sobre aquele que não tem a visão noturna, né? Então você consegue enxergar, você consegue ver os movimentos, você consegue perceber tudo, porque é uma outra visão, é uma visão diferenciada. Aquilo que você não enxerga a olho nu, no escuro, com a visão noturna, com a lente especial, você consegue enxergar. Próximo. Essa, eu acho que é a última, é a visão tridimensional, a visão em 3D. Que você, quando você está olhando com o olho nu, você consegue enxergar um negócio meio estranho. Parece que não tem muito sentido. É uma coisa para frente, outra coisa para trás e uma imagem meio distorcida. Mas quando você coloca duas lentes, uma azul e uma vermelha, você consegue enxergar, perceber nitidamente a profundidade, né, e a proximidade das imagens. Então, dá uma sensação de realidade muito maior. Então, essa é mais uma visão que nós temos. Eu acho que aí acabou, não é isso? Muito bem. Pode acender as luzes. Então, esses são os tipos de visões que nós temos. Mas eu quero falar sobre uma outra visão. Eu quero falar sobre uma outra visão. E hoje eu quero falar com vocês sobre Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. O 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Tenha visão de Deus. Não é visão 3D, não é visão noturna, não é visão telescópica, não é visão microscópica. A proposta que eu tenho para você nessa manhã é que você tenha visões de Deus. Assim como o profeta, nós encontramos aqui Ezequiel numa situação não muito favorável para que ele tivesse visões de Deus. Ezequiel estava, ele diz que estava no 5º dia do 4º mês do 30º ano, 5º dia, 4º mês, 30º ano do exílio de Israel, o povo de Israel exilado, o povo de Israel aprisionado pelos babilônicos. E nós encontramos agora ele dizendo que ele estava entre os exilados. Não é um lugar muito favorável para se ter visão de Deus. Quando a gente fala de visão de Deus, a gente pensa num templo, a gente pensa num lugar espiritual, a gente pensa num lugar cheio da glória de Deus, a gente pensa num lugar tremendo, onde o Espírito de Deus está pairando, onde o Espírito de Deus está se movendo, e ali sim a gente consegue imaginar alguém tendo visão de Deus, tendo visões de Deus. Mas a gente não consegue imaginar uma pessoa na cadeia, uma pessoa na prisão, uma pessoa longe da sua pátria, uma pessoa longe da sua casa, uma pessoa sequestrada, uma pessoa num abrigo, num asilo, num exílio, e essa pessoa tendo visões de Deus. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, o propósito de Deus, o projeto de Deus é abrir os seus olhos para que você sempre tenha visões dele. Seja num momento muito propício, num momento especial,
seja num momento de dificuldade, seja num momento de aperto, seja num momento de dor, seja num momento de angústia. Deus fala conosco nos momentos de adversidade também. Deus se revela a nós nos momentos de adversidade também. Deus se revela a nós através de visões espirituais. E essas visões podem vir em momentos de adversidade, podem vir em momentos de dor, podem vir em momentos de aflição, podem vir em momentos de angústia. Você pode estar vivendo um momento de luto e Deus lhe dá visões. Você pode estar vivendo um momento de atrito, de conflito familiar, de conflito conjugal e Deus lhe dá visões. Você pode estar passando por um momento de dificuldade financeira, de aperto financeiro, de crise econômica dentro da sua casa e Deus te dá visões espirituais. Você pode estar passando por um momento de desorientação espiritual, de fraqueza espiritual, de desânimo e você ter visões espirituais, você ter visões de Deus. A proposta nesta manhã é: tenha visões de Deus. Pastor, o que eu preciso para ter visões de Deus? Eu quero ter visões de Deus. Como é que eu posso ter visões de Deus? Bom, primeiro, para cada uma dessas visões que nós falamos aqui, que nós mostramos aqui, para cada uma delas, você precisa ter uma condição. Não basta apenas não ser cego. Porque tem gente que pensa que basta apenas não ser cego para poder ver. Não. Algumas coisas você não conseguirá ver, mesmo não sendo cego. Algumas coisas você não conseguirá enxergar, mesmo estando diante dos seus olhos. Muitas coisas nós não conseguimos perceber. Muitas coisas nós não conseguimos enxergar, mesmo estando tão claro diante de nós. Nós vimos aqui, para você ter uma visão telescópica, o que você precisa ter? Um telescópio. Para ter uma visão microscópica, um microscópio. Para ter a visão do alto, o que você precisa? Estar num avião ou num helicóptero. Estar no alto. Num avião, num helicóptero, numa montanha, né, no cume de uma montanha, ou, enfim. Para ter visões de baixo, o que você precisa ter? Você precisa estar embaixo. Você precisa estar num lugar mais baixo. Você precisa estar numa depressão. Você precisa estar num vale. Você precisa estar naquela situação. Para você ter visão de raio-x, o que você precisa? Oi? Você precisa ter os equipamentos apropriados. Para ter a visão noturna, você precisa estar com óculos para a visão noturna. Então, para cada uma das situações, você precisa ter, porque senão, o que vai acontecer? Você não vai ver. Não basta apenas não ser cego. Há muitos, e eu digo muitos não, eu digo todos nós, mesmo não sendo cegos, não enxergamos muita coisa que está diante dos nossos olhos. Mesmo não sendo cegos, não enxergamos muita coisa. E tem gente que acha que já viu tudo. Não, eu estou vendo, não está vendo. Você não está vendo. Você não está vendo. Homens que estão prestes a cair no adultério, não estão vendo. Jovens que estão prestes a cair em fornicação, a ter uma prática sexual antes do casamento, mas não estão vendo. Está diante dos seus olhos, mas não conseguem ver. Armadilhas que pessoas preparam, laços que pessoas preparam, ciladas de sociedade, que estão diante dos seus olhos, mas você não consegue enxergar. Passos errados, decisões erradas para serem tomadas na vida, mas você não consegue enxergar que está errado. Você não consegue enxergar o abismo diante dos seus olhos. Talvez porque você esteja envolto numa escuridão espiritual. E você não consegue enxergar. Por quê? Porque você não tem visão noturna espiritual. Talvez você esteja envolto a um vento muito forte e a poeira se levantou ao seu redor. Não está de noite, está de dia.
Mas há uma poeira que se levanta ao teu redor, você não consegue enxergar nada à sua volta. Está te faltando o quê? Visão de calor para você detectar as coisas que estão à sua volta. Mas você não tem essa visão espiritual de detecção de calor. Talvez aquilo que você quer enxergar talvez esteja pequeno demais ainda. Está pequeno demais, você ainda não percebeu. É o que muitos de nós não entendemos quando o jovem rico chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí você olha e fala assim: puxa, o rapaz é um rapaz de visão. O rapaz chegou e falou: bom mestre, Jesus é bom. Mestre, quer dizer, ele quer aprender com Jesus. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não perguntou sobre coisas materiais, ele perguntou sobre coisas espirituais. Rapaz, esse rapaz aí é um rapaz... Aí Jesus olhou para ele e falou assim: tem guardado os mandamentos? Ele desde criança ainda citou os mandamentos. Esse, aquele, sei tudo! O rapaz conhece a Bíblia, reconhece Jesus como Senhor, sabe chegar. Pô, esse rapaz aí quer para ser meu genro, as mães dizem. Só que ninguém conseguia enxergar o que só Jesus estava enxergando. Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue. Diz a Bíblia que o rapaz se entristeceu e foi embora, porque Jesus viu o que ninguém viu. Jesus viu o que ninguém viu. Às vezes a gente olha e o negócio parece perfeito. Que isso? Não é possível. Isso aqui foi tudo que eu pedi a Deus. Só que nós não estamos usando as lentes certas, as lentes espirituais certas. Muita coisa você não está conseguindo enxergar, está diante dos seus olhos. Aí me lembro do profeta Samuel, que vai até a casa de Jessé e fala assim: Deus me mandou vir aqui para ungir um dos seus filhos. Interessante, Deus não podia ter dito para Samuel qual era o filho que tinha que ser. Vim aqui para ungir o teu filho Davi. Não era? Deus já sabia que seria Davi. Na verdade, Deus já tinha escolhido. Mas por que Deus deixou Samuel naquela agonia? Aí tem gente que fala assim: Deus gosta de brincar com o homem. Não, Deus gosta de nos dar lições. Então tem muita gente que fala assim: se fosse para Deus fazer isso, Deus faria assim. Não, Deus não vê como você vê. Para a gente ver como Deus vê, nós precisamos ter uma lente especial. Nós precisamos ter óculos especiais. Então tem muita coisa que acontece e não acontece do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha que deveria ser. Às vezes do jeito que a gente acha que deveria ser porque está na Bíblia. A gente fala assim: não, mas na Bíblia diz isso. Vou dar uma pausa aqui, vou voltar lá em Samuel e Jessé. Mas Jesus fez um monte de coisa no sábado e teve gente que falou assim: está escrito que não pode fazer isso no sábado. O cara querendo ensinar Jesus, né? E a gente não é assim? A gente também, né? Senhor, está na tua palavra aqui, não pode. Não pode. Não pode. Não pode o quê? Jesus falou: não, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Mais importante do que um sábado sou eu. Você quer descansar? Não descansa no sábado, descansa em mim. Aleluia. Eu sou o Senhor do sábado. Jesus veio e trouxe uma visão totalmente diferente do que eles tinham, do que era guardar o sábado. Eles falam: não, tem que guardar o sábado. O que você entende de guardar o sábado? Bom, guardar o sábado é guardar o sábado. Não tem dúvida. Irmão, guardar o sábado é guardar o sábado, né? Ou não? Guardar o sábado, não há dúvida. Aí Jesus vem e traz uma coisa totalmente... Aí deu um nó. Por quê? Se você chega e fala assim, cai uma gota de água, você fala assim: tem um monte de bichinho na sua boca. Você chega uma pessoa que saiu do mar, aí você fala assim: tem um monte de bichinho na tua boca. A pessoa vai pegar o espelho: mas não tem nada aqui. Tem sim.
Não tem nada, eu não estou vendo. Mas tem, e é muito, tá? E é muito. Um monte de alienígena, de monstros com sei lá quantas cabeças, com anteninhas. E a pessoa não vai acreditar. E eu te pergunto, tem ou não tem? Nós vimos aqui que tem. Visão microscópica. Se você olhar no microscópio, tem. Uns bichos que, se fosse maior, você jamais ousaria tocar a mão, que dirá botar na boca, que dirá engolir. Imagina, pega um bichinho daquele ali e bota ele mais ou menos desse tamanho aqui. E fala assim, come. Proteína pura. Proteína pura. Vai. Mas eles estão lá e a gente está engolindo e a gente está botando eles por dentro. Por quê? Porque nós não vemos. O que os olhos não veem, O coração não sente. esse é um dito, um adágio popular, mas que é verdadeiro. Lembra de quem está lá no alto? Você não está vendo as coisas acontecerem, você sente? Não. Agora, se você estivesse lá embaixo, aí você escuta um sinal tocando, aí você, crianças estão saindo da escola. Aí você já fica olhando para ver se os carros estão na velocidade certa. Você já se preocupa. Agora, se você está lá em cima, você não se preocupa. Um alarme de banco toca, uma ambulância com sirene passando. Nada. Se você está aqui embaixo, tudo isso chama a tua atenção. Um vizinho, bota o funk lá, altão, e você fala, meu Deus, mas se você está lá em cima, isso não te incomoda, isso não te preocupa, você não está nem aí, você está, isso aí, alheio a tudo, porque você está lá em cima. Agora eu quero te falar, Deus está naquela altura que a gente viu? Mais ou menos? Mais. Então Deus está na altura da galáxia que eu mostrei? Mais. Se quem está em cima não se preocupa com quem está embaixo, por que Deus se preocupa conosco? Você se preocupa com qual bichinho daqueles que estavam na gota de água está matando? Qual que está vencendo? Se eles convivem em harmonia ou se eles brigam entre si, e qual que briga, qual que mata? Você se preocupa com isso? Você está preocupado com isso? Sim ou não? Não. Mas nós estamos preocupados se há vida em outro planeta. Por quê? Porque elas estão acima. Então a gente se preocupa se tem vida em outro planeta. A gente se preocupa se existir vida em outro planeta, se um vai entrar em guerra com o outro. A gente se preocupa. Agora ninguém se preocupa com o bichinho microscópico que está lá e um comeu o outro. Para mim, faz nem filho nem fogo, pastor. Deus se preocupa conosco. Mesmo nós sendo insignificantes, aparentemente. A Terra não é nem o maior planeta do nosso sistema solar. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Júpiter. Menor que Júpiter? Saturno. Menor que Saturno? Urano? Netuno? Não é Marte, né? Vênus, a Terra fica em quarto lugar. Ninguém fala Vênus. desse planeta. Eu nem lembrava que ele existia. Ninguém fala desse Ninguém, planeta. exatamente. Quarto planeta. Quarto planeta em distância do Sol. Perdão. Terceiro planeta de tamanho. Quarto planeta em distância do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Não, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Terceiro e quarto. E por que Deus se preocupa com a gente? Não, porque Deus olhou para a gente e botou o sol lá para proteger a gente. O sol
é sei lá quantas vezes maior do que Júpiter. Sei lá quantas vezes. Só que o nosso Sol é sei lá quantas vezes menor do que outras estrelas. Né? Inclusive dizem que a maior estrela da nossa galáxia, existem outras galáxias. Da nossa galáxia, se eu não me engano, é Antares. E Antares é sei lá quantas mil vezes maior do que o Sol. Como assim, pastor? O Sol é desse tamanhinho e Antares é desse tamanho. E o Sol desse tamanhinho. Aí o Sol desse tamanho, Júpiter é desse tamanho. E Júpiter desse tamanho é a Terra. A Terra e nós. E Deus se preocupa com o meu problema, com o seu problema. Antares, Sol, Júpiter, Saturno, Terra. Somos um ponto. Somos, que eu digo, o planeta todo. O nosso planeta todo é um ponto no universo. Pastor, então isso quer dizer que tem mais... Não sei, irmãos. Eu quero dizer que nós temos que ter visões de Deus. Samuel olhou e falou assim, bom, eu vim para cá para ungir um rei. Ele olhou e falou assim, manda vir os meninos. E aí vem os irmãos de Davi, né? Cada um mais bonitão do que o outro, os camaradas armados, os caras grandes, forte, bonitão. Samuel olhou assim e falou assim, com certeza esse rapaz é o rei. Aí Deus falou assim, não é não. Eita, então vamos ver o outro. E veio o outro. E ele olhou e falou, rapaz, às vezes você é mais bonito que o primeiro. Não é não. Então me manda ver o outro. Não é não. Assim, agora estão ficando menorzinhos os meninos. Né? Não é não. Não é não. Não é não. Aí ele falou assim, acabaram os meninos? Será que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Aí fala assim, olha só, você não está me ouvindo porque você está sem o aparelho para ouvir. E você está sem os óculos para enxergar como eu enxergo. Porque você olha a aparência, mas eu enxergo diferente. Ter visões de Deus não é apenas ver a Deus, mas é ver como Deus vê. Existem várias maneiras de ter visões de Deus. Ezequiel teve visões de Deus. Ezequiel viu uma manifestação de Deus. De uma maneira até bem diferente, dentro do que ele viu, bem diferente do que, por exemplo, Isaías viu. Isaías disse, no capítulo 6, versículo 1, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele viu o trono de Deus. Os olhos de Isaías se abriram. Isaías precisou perder o seu primo, rei Uzias. Rei Uzias morreu para que ele pudesse ter visão, para que ele pudesse ver a Deus. Algumas coisas precisam acontecer para que nós tenhamos visões de Deus. Lembra que eu falei que a gente precisa estar em alguma condição? Ou a gente precisa estar embaixo, ou a gente precisa estar em alto, ou a gente precisa estar com óculos especiais, ou a gente precisa estar com um aparelho especial, como no caso da visão de raio-x. E tem coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu. E o que Deus estava dizendo para Isaías? Isaías, a olho nu, você jamais me veria. Deus se revelou a Moisés, Moisés, eu quero te ver. Você quer me ver, Moisés? Olha só, você vai me ver pelo raio-x, porque aí a sombra de Deus, como é que Deus pode ter sombra? Não sei, de repente ele viu uma cruz passando assim. Não entendi nada, mas isso aqui é Deus? Então isso é Deus. A cabeça de Moisés ficou assim meio... Você vai me ver de costas, eu vou passar de costas. Você vai ver um raio-x de mim, um negativo. Você vai ver o meu negativo, Moisés, para você não morrer. Quando vem Davi, aí os olhos de Samuel são abertos. Aí Samuel consegue enxergar aquele menino de, sei lá, 14, 15 anos, um pirralho, magrelo, ruivo, que para os hebreus era uma coisa terrível. Para o hebreu, o ruivo era uma coisa
entre o nada e o lugar algum. O ruivo era ruivo. Ele não era branco, ele não era moreno, ele não era negro, ele era ruivo, ele era uma coisa diferente, era estranho. Mas era um menino bonito, apesar de ser ruivo. Mas ele era bonito. Samuel olhou e falou assim, é isso, ruivo. As coisas nem sempre são do jeito que a gente pensa que é. As coisas nem sempre são do jeito que a gente imagina. As coisas nem sempre vão agradar os nossos olhos. Nem sempre vão agradar os nossos olhos. Os nossos olhos podem nos enganar. Você olha para uma pessoa e fala assim, gente, olha, que pessoa saudável, e a pessoa está com uma agulha dentro. Mas só com a visão de raio-x, você vai conseguir enxergar que tem uma agulha dentro dela, que está perto de perfurar algum órgão, e ela pode morrer em instantes. Você olha e aparentemente a pessoa está bem, mas com a visão noturna você percebe que a temperatura dela está elevada, ela está com febre. Há uma infecção. E na visão térmica, você consegue perceber até onde é a infecção, porque onde é a infecção está mais quente. Não sei se vocês sabiam disso. A febre começa no local da infecção. Então, por isso, quando alguém está com a garganta inflamada, você põe a mão, a garganta está quente. Ela vai ter febre, mas começa esquentando a garganta, começa esquentando o furúnculo, o tumor, enfim. A febre começa no local. E com uma visão térmica você percebe isso. Você agora consegue entender por que espíritos enganadores têm enganado tanta gente? Porque os espíritos conseguem ver o que não conseguimos ver. Os espíritos conseguem ver aquilo que nós não conseguimos ver. Então ele sabe, através da tua temperatura, do teu batimento cardíaco, das tuas microexpressões faciais, ele consegue perceber se ele está conseguindo te enganar, te iludir ou não, qual o caminho que ele deve tomar. Se uma pessoa consegue, se uma pessoa com certas habilidades consegue criar um equipamento capaz de dizer se você está falando a verdade ou mentindo, um polígrafo, né? Detector de mentira. Como é que alguém vai saber se o outro está falando a verdade ou falando a mentira? Pelas reações físicas. Agora imagina você sendo vasculhado por um espírito maligno. Ele vai saber, aí você fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele fala assim, ele está com medo. Ele fala assim, eu vou resistir um pouquinho, e ele vai ceder, porque está morrendo de medo. Por isso que você tem que ter autoridade, confiança, firmeza. Por isso quando você falar, você tem que falar na autoridade do nome de Jesus. Assim como um cachorro percebe quem está com medo, se um cachorro vem para você, a primeira reação que a pessoa tem é de querer correr. Se você correr, já era. Mas para e encara ele. Ah, pastor, para e encara ele. Olha dentro dos olhos. Pastor, não vou fazer isso, não vou esperar para ver. Por incrível que pareça, é isso que acontece. Você fala com os animais com os olhos. Você olha dentro dos olhos dele e é diferente. Ainda que ele venha e... Claro que nem todos, mas a maioria dos animais, eles vão ter esse embate, essa troca de olhar. Ele vai olhar nos olhos. Claro que é difícil falar isso com tá vendo um pitbull correndo em tua direção. Eu acho que é assim, um pouco demais, assim. Até porque, né, parar um pitbull com o olhar, acho que não dá. Não dá, mas que os animais percebem o seu medo. Percebem. Eu vi um vídeo, há algumas semanas, de um elefante vindo na direção de um homem, no meio da mata, no meio da floresta. O elefante vinha, e o homem parou e olhou assim para ele. E o elefante parou. E ficou assim. E a orelha do elefante
balançando, e ele querendo atacar o homem paradinho diante do elefante. E o elefante parou assim e tal, e foi recuando, foi embora. No meio da floresta, um animal selvagem. Eu vou achar esse vídeo e vou trazer para vocês. Jesus purinho segurou o elefante. Aí você diz assim, meu Deus, gente, imagina, não sei quantas toneladas pesa um elefante, ele vindo correndo em direção a você. Você vai correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Mas aquele elefante parou. Sabe por quê? Porque aquele homem olhou nos seus olhos e não demonstrou medo. Pastor, um pitbull, um elefante vindo em minha direção, para mim é visão do inferno. Pode ser. Ou você está tendo a visão do anjo da morte. Né? Quem vê o anjo da morte encontrou com ele. Então, talvez seja a visão do anjo da morte. Você está vendo ali que você vai morrer. A última visão que você vai ter. Mas pode não ser assim. Ezequiel estava no exílio, junto ao rio Quebar. Ele diz, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. A minha proposta para você nessa manhã é que você tenha visões de Deus. A minha proposta para você nessa manhã é que seus olhos se abram. Você não enxergue mais as circunstâncias da tua vida com os seus olhos naturais. Não olhe mais as coisas que estão à sua volta com olhos naturais. Não olhe mais a enfermidade que vem sobre a tua vida com olhos naturais. Não enxergue mais os problemas da sua casa com olhos naturais. Mas comece a enxergar com olhos de Deus. Comece a enxergar com a visão de Deus. Comece a dizer, Senhor, eu quero ter visão. A visão do Senhor. Eu quero, Senhor, ter os olhos de Deus. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Aleluia. E enxergar como Deus enxerga, irmãos, é enxergar uma virgem grávida. Aleluia. Enxergar como Deus enxerga é enxergar em 300 homens um exército mais poderoso do que 1 milhão de soldados. Enxergar como Deus enxerga é ver numa vara, num cajado, o maior instrumento de guerra para destruir a nação mais poderosa do mundo. Enxergar com os olhos de Deus, irmãos, é ver uma queixada de um jumento mais poderoso do que uma bomba para matar 1000 soldados. Enxergar com os olhos de Deus é ver num carpinteiro o salvador de toda a humanidade. Enxergar com os olhos de Deus é ver em 12 homens falhos, 12 homens simples, 12 homens comuns a base de sustentação para uma igreja. A base de sustentação doutrinária para uma igreja. Eles não são a pedra fundamental, mas eles são as colunas da igreja. Os apóstolos. A pedra fundamental é Jesus. E aqueles homens comuns, aqueles homens simples, Deus colocou sobre eles a responsabilidade de continuar sustentando a igreja. Olhar com os olhos de Deus é olhar para a tua vida e saber que Deus pode fazer muito mais do que você pensa ou do que você imagina. É você começar a contemplar com os olhos da fé e ver as grandiosidades do que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhar com os olhos de Deus é ver o filho do seu Bira e da dona Alda está hoje à frente de um ministério promissor, um ministério que é usado pelo Senhor, um ministério que tem salvo vidas, tem liberto vidas, tem tirado vidas das garras de Satanás. Glória a Deus. Tem aberto a porta dos céus para as pessoas entrarem. Aleluia. E isso tem glorificado o nome do Senhor. Isso é olhar com os olhos de Deus. Porque se olharmos com os olhos humanos, irmãos, não conseguiremos ver muita coisa. Talvez se você olhar com os olhos humanos para você não veja muita coisa. Ou talvez o muito que você veja nem se compara com aonde Deus quer te levar. Aleluia. Vamos parar de ter visões humanas e vamos começar a ter visões de Deus. Aleluia. Essa é a proposta para nós nesse domingo. Homens e mulheres que têm visões de Deus. Isaías disse, eu vi o Senhor. Ezequiel falou, eu tive visões de Deus. Isaías viu depois da morte. Ezequiel viu
quando estava no exílio. Eu quero dizer, não importa a situação que você esteja passando. Não importa a situação que você esteja passando. Eu quero que você saiba que Deus tem visões dele para você. Que Deus está abrindo os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos. Nessa manhã, os seus olhos estão sendo abertos. Os céus estão se abrindo. A glória de Deus se manifestando. E talvez nós vejamos como os sacerdotes viram. No dia da inauguração do templo de Salomão, aqueles sacerdotes estavam lá. E eles disseram que a glória de Deus encheu aquele lugar. Eles disseram que a glória de Deus foi tão presente, tão real, que eles viam uma nuvem densa. Uma nuvem que era possível tocar. Era possível sentir aquela nuvem, e eles disseram que aquela nuvem era o peso da glória de Deus, e aquele peso chegou tão forte sobre a vida deles, que eles não conseguiam ficar de pé. Aquela nuvem, aquela densidade, aquela névoa, aquele nevoeiro chegou e desceu sobre eles sentiram o peso da glória de Deus, e eles não conseguiam ficar de pé, e começaram a se curvar, e se ajoelharam, e depois deitaram no chão, porque a glória de Deus estava naquele lugar. Se você começar a abrir os olhos espirituais, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, a glória de Deus sobre a sua casa. Para de enxergar problema, para de enxergar dificuldade, para de enxergar doença, para de enxergar coisas ruins. Comece a ver coisas boas, comece a ver a glória de Deus sobre a tua família, comece a ver a glória de Deus sobre a tua casa, comece a ter visões do alto. Glória a Deus. Para de ser pessimista e comece a ver a vitória chegando. Para de ser derrotista e comece a ver as conquistas. E eu não estou falando de visão positiva, não estou falando de olhar positivo, não. Eu estou falando de conseguir enxergar Deus em todas as circunstâncias da tua vida. Em todos os problemas da tua vida, em todas as situações, você consegue enxergar Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver como Ele. E para nós podermos enxergar como Deus, primeira coisa, nós temos que ter a condição adequada. E a condição adequada é termos os olhos da fé. Senhor, começa a colocar lentes da fé em nós. Senhor, que a nossa visão humana, Senhor, não prevaleça. Mas, ó Deus, que nós possamos colocar os olhos da fé. Lentes espirituais, lentes da fé. E a gente começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar as coisas de um prisma diferente, com um olhar diferente. E tudo nós vamos fazer diferente, porque nós vamos enxergar como Deus quer. Feche os seus olhos.